Olá, prezados e prezadas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nessa semana, dia de nossa APS em Gestão Empreendedora, onde estaremos trabalhando um pouco sobre administração aí com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Conforme o nosso cronograma, hoje estou gravando essa videoaula para vocês, mais um material de apoio, né, para que a gente possa desenvolver o nosso cronograma, conforme a nossa ementa, né, o nosso planejamento. Semana que vem faremos uma atividade para que a gente possa, a partir do dia 15, que será nossas provas bimestrais, que a gente possa fazer, né, as nossas atividades avaliativas, o valor de 4 pontos, e mais a nossa prova de 6 pontos, mas na próxima semana eu estarei conversando com vocês mais pontualmente sobre as nossas atividades avaliativas antes, né, da nossa provinha, beleza? Então hoje, conforme o nosso cronograma, voltando a reiterar, hoje a gente trabalharemos um tema dentro da gestão empreendedora. O último tema a gente falou um pouco sobre administração empreendedora, usamos alguns exemplos, usamos algumas características dos empreendedores, a diferença entre empresário e empreendedor, né? Então isso faz parte agora do nossa continuação da nossa disciplina, perfeito? Lembrando, né, eu estarei à disposição de vocês no grupo do WhatsApp das 19 às 22h40, então qualquer dúvida que acaso vocês tenham, por favor, fiquem à vontade de me mandar mensagem, eu estarei sempre à disposição de vocês, tranquilo? E hoje em específico, meus queridos e minhas queridas, hoje a gente vai trabalhar um pouco um tema de administração empreendedora, o administração, a gente vai trabalhar sobre a globalização, né? Cada um sabe, né, da importância hoje que temos a globalização, sendo ela boa ou ruim, cada um de nós pode ser que tenhamos uma opinião divergente sobre a globalização, mas a gente tem que convir que faz parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente separar mais, né, os nossos negócios, o nosso consumo, o nosso dia a dia, desde informações, desde matérias, desde exemplos. A globalização está aí para nos ajudar, para contribuir com o nosso dia a dia das nossas profissões, e não só profissões, como eu bem mencionei, desde o nosso consumo e assim por diante. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco dentro desse tema em específico, né, a nossa globalização, qual a importância dela diante do mundo dos negócios hoje, pois tudo ele é envolto dentro de uma globalização econômica e comercial, mas temos globalização cultural, nós temos globalização de segurança, então a gente está rodeado de uma série de globalização aí que, felizmente ou infelizmente, impactam tanto positivo como negativamente em nossas empresas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então peço a licença a vocês agora um minutinho, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Só um minuto. Está compartilhada a minha tela com vocês. Aí. Compartilhado. Então lá. Globalização e administração, impacto nas organizações. Como nós havíamos dito no nosso preâmbulo, na nossa aula do dia de hoje, a gente, quando fala em globalização, a gente está falando em vantagens e desvantagens, a gente está falando sobre administrando no mundo globalizado, equipes de trabalho, atividades empresariais e era da informação. Cada vez mais hoje, um dos principais recursos dentro de uma empresa é a informação. A informação, lógico, filtrada, a informação, lógico, bem pesquisada, a informação, lógico, bem avaliada, para que você, como administrador, gestor nos seus negócios, dentro da sua empresa, você possa tomar as melhores decisões naquele momento. Por que naquele momento?
Quando a gente fala em administração, gestão empreendedora, o mercado ele é sazonal, ou seja, né, ele não é uma linha reta, né, não é uma linha reta, ele tem a sua sazonalidade, ou seja, cima, embaixo, em cima, baixo. Então, vou perguntar para vocês, a cotação do dólar hoje, quanto estava a cotação do dólar semana passada, quanto poderá estar daqui a uma semana. Então, a gente muitas vezes, no mundo dos negócios, quando a gente fala também em mercado internacional, não tem uma fórmula exata, né? A gente tem que trabalhar sempre diante dos cenários do nosso dia a dia, da semana, ou seja, então isso envolve a globalização. Em todos os momentos, nós temos uma tomada de decisão conforme essa globalização. Mas, professor, por que isso, né? O que é essa tal de globalização? O que ela pode impactar nas organizações? Veja, a guerra da Ucrânia e da Rússia, por exemplo, ela impactou o mundo, financeiramente falando, comercialmente falando, matérias-primas, por exemplo, hoje, desde trigo, né, que é um dos maiores exportadores do mundo, né, é a Ucrânia juntamente com a Rússia, ou seja, esse mercado estagnou, deu uma parada, né, o preço subiu, ou seja, impacta negativamente as cotações de dólar, saca de insumos e assim por diante. Isso é globalização. Não tem como mudarmos esse cenário. Nós, como gestores, nós temos que trazer essas informações para o nosso dia a dia e que você possa, diante desses argumentos, diante dessas informações, nós possamos pensar assim, não, tranquilo, é o melhor caminho a seguir conforme, né, as análises de mercado, conforme os relacionamentos comerciais, conforme o que está acontecendo no mundo como um todo. Por quê? Desde nós estarmos aqui, né, nas nossas cidades, você está me vendo, me ouvindo nesse momento, mas nós somos impactados pela globalização o tempo todo. Vamos lá, desde comercialmente falando, a marca do notebook no qual vocês estão vendo essa aula, o celular que vocês estão vendo, possivelmente uma marca no qual é multinacional, ou seja, talvez seja produzido aqui no Brasil, mas desde a marca como insumos ou matéria-prima é de fora. Então hoje, por mais que nós tenhamos, né, essa situação geográfica do mundo, né? O mundo é mundo, continua sendo mundo, mesmo as terras e tudo mais. Mas a diminuição de distância através da globalização é muito forte. É muito forte. Você for pensar, analisar estudos de 30 anos atrás para agora, muitas marcas, muitas linhas vieram nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 5 anos. Veja, comércio eletrônico, hoje nós conseguimos comprar de fora todos os dias, né? Vocês compram através do e-commerce, do comércio eletrônico de roupas, de equipamentos, de eletrodomésticos, ou seja, hoje você consegue trabalhar, comercializar, consumir produtos de fora com maior facilidade. E quando a gente fala em gestão empreendedora, também faz parte, porque muitos de vocês farão parte diante desse cenário. Muitos de vocês terão clientes internacionais, muitos de vocês trabalharão fora do Brasil, direto ou indiretamente. Então nós precisamos saber o impacto que isso dá no nosso dia a dia, né? Nas nossas empresas. Tá, mas o que é a globalização? É a aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, eu falei, lógico, a gente tem a parte econômica, a parte social, cultural, político. Vamos lá, cultural. Muitos dos nossos principais seriados através de streaming, como a Netflix, são internacionais, né? Os nossos principais, por exemplo, moda, né? Muitos de nós usufruímos roupas, vestuários de fora do Brasil, ou seja, então não é somente econômico, tem a parte social, cultural e até mesmo política.
Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre países, né? Aqui a gente tem um exemplo prático que é o Paraguai, a Argentina, aqui próximo a nós, né? O Mercosul, cada vez mais bem representado pelos países da América do Sul, mas também muitos de vocês, como eu falei, né? Muitos de nós compramos da China, muitos de nós compramos dos Estados Unidos, muitos de nós compramos na Europa, ou seja, porque tem essa facilidade nesses últimos tempos. E você, como gestor, você tem que trazer isso ao seu favor, fazendo com que essas informações, fazendo com que este cenário, né, da comercialização internacional venha a seu favor, não contra isso, né? E aqui eu trago para vocês, né, quando a gente fala em efeitos da globalização, né, nós temos cada vez mais, diante da globalização, essas redes geográficas. O mundo globalizado é construído por um conjunto de redes, seja de informações, transporte, de comércio. Todos esses aspectos passam a estar interligados, gerando uma maior interação espaço-temporal entre as nações. Então a gente já falou sobre informação, né? Uma das principais capitais dentro de uma empresa são as informações hoje, porque as informações que você tem do seu cliente, as informações que vocês têm dos seus fornecedores, as informações que vocês têm do mercado onde vocês irão atuar, todos os dias mudam, né? Todos os dias acontece algo para que você, futuro profissional, tenha a desempenhar um melhor papel e, lógico, tomar as melhores decisões. Depois a gente trabalha com os transportes, veja a logística hoje, né? O que antes demoravam-se um meio ano, 3 meses para vir um produto da Europa, dos Estados Unidos, hoje através da logística, né? Desde linhas aéreas, marítimas, nós conseguimos trazer um quanto mais rápido de produtos para cá, para o nosso dia a dia. Comercialmente falando também, como eu falei, talvez esse celular que você esteja me vendo, me ouvindo, é produzido no Brasil, mas com peças ou marca, né, de multinacionais de fora. Eu tenho aqui o meu Samsung, no qual ele é oriundo, né, da Coreia do Sul. Por mais que seja fabricado ou comercializado no Brasil, tem a matéria-prima, muitas vezes, dos componentes de fora. Então, isso que nós temos que entender. E quando a gente fala também, voltando ao transporte, não sei se vocês lembram, no ano passado, um cargueiro no canal de Suez, ali no canal entre o Egito, né, a Ásia, né, o Egito faz parte da África, né, mas é o canal de Suez do Egito, onde um cargueiro trancou esse canal, que é por via marítima, e trancou esse canal, ou seja, muitas das mercadorias que saíam da Ásia não conseguiam chegar em tempo hábil à Europa, por causa desse trancamento, né? Por causa desse cargueiro que ficou encalhado, né, nesse canal de Suez. Então, veja, ainda que nós tenhamos, né, uma praticidade, né, uma melhor movimentação de transportes hoje, comercialmente falando e logisticamente falando, mas se der algum problema também, impacta o mundo inteiro praticamente, porque naquela época, não sei se vocês lembram, dólar subiu, né, petróleo subiu, porque não chegavam mercadorias, não chegavam matéria-prima, daí lei de oferta e demanda, quando tem pouco produto no mercado, o preço tende a subir, ou seja, uma simples falha, que eu não lembro agora se foi humana ou não, mas que houve esse trancamento nesse canal de Suez, teve uma repercussão negativa em todos os aspectos para a Europa, para a Ásia, para a América do Sul. Ou seja, hoje nós estamos, por mais que tenhamos geograficamente as distâncias são as mesmas, mas quando acontece esse tipo de situação de informação, de transporte, de comércio, dentro de uma globalização, dentro das redes geográficas,
ele impacta negativamente ou positivamente, mas nesse caso do Canal do Suez foi negativamente o mundo inteiro. Então isso faz parte da globalização. Não tem como mudar isso. Faz parte do nosso dia a dia. Você, na sua cidade aí, você sabe, muitas vezes demora-se uma matéria-prima de alguma coisa, demora-se um serviço de alguma coisa, porque vem de fora. Dependendo a logística, dependendo como chega o transporte, o comércio disso não chega em tempo hábil, não chega em tempo onde você possa usufruir isso, né? Então, isso são redes geográficas, o mundo cada vez mais globalizado. Veja, a expansão das empresas, a criação das multinacionais é outro efeito significativo para o mundo contemporâneo a partir da globalização. Desta forma, as empresas presentes em determinado país passam a atuar em outras nações, gerando emprego e possibilidade de trocas comerciais entre as regiões. Veja, aí na parte de cima, né, temos várias marcas, independente do mercado no qual representa, mas ali nós temos Adidas, nós temos Nike, nós temos Hering, Volkswagen, o Volkswagen, por exemplo, da Alemanha, você tem a Nike dos Estados Unidos, a Ford dos Estados Unidos, Kawasaki do Japão, né? Você tem a questão da Toyota do Japão, nós temos General Motors dos Estados Unidos, né? Carrefour da França, ou seja, se nós for puxar todas as marcas que estão ali estampadas, você tem uma particularidade diante desse cenário dentro da globalização comercial, onde muitas multinacionais, por mais que você utilize, aqui onde nós utilizamos, independente da cidade onde você está, mas essas marcas são de fora. Isso é globalização. Você não pode pensar que o que acontece na Ásia, na Europa, não vai impactar tão diretamente você. Vai impactar sim, e isso faz prova disso, né? Lógico que também, diante dessa globalização comercial, nós temos os tais blocos econômicos, né? Nós temos o Mercosul, nós temos a União Europeia, né? Provocou essa criação, grupos de países que se unem. Para quê? Para desenvolver. Lógico, né? Por exemplo, o início do Mercosul aqui na nossa região foi espelhado na União Europeia. Quiseram copiar, né? Quiseram fazer tudo que a Europa faz. Lógico que isso não dá certo, porque aqui nós temos um abismo econômico, diferenças geográficas, né? Nós temos desde montanhas, como no Chile, como nós temos pampas no Rio Grande do Sul, como nós temos a economia brasileira, a do Paraguai é outra, não tem como você se comparar a Espanha, Holanda, França, onde tem os aspectos geográficos são praticamente os mesmos, como de distância também são poucos, né? Então, lógico que tem os seus prós e seus contras, né? Uma das ações da globalização do Mercosul foi a nossa placa Mercosul, possivelmente muitos de vocês têm os carros, né, já com essas placas. Mas, lógico, o objetivo é o quê? O desenvolvimento dos países. Mas se for puxar um pouco a fundo, isso não acontece aqui no Mercosul. Por todas essas diferenças que eu falei aqui para vocês. Geográficas, econômicas, estruturais, sociais e assim por diante, né? Com também a globalização, ela traz o desenvolvimento, você não tem como não atrelar, desculpa, a globalização com a tecnologia, né? Através da tecnologia, as distâncias foram encurtadas, né? Então você sabe que, vamos lá, antigamente, quando você tinha que correspondência para os seus familiares, mandavam via correio, Sedex, demorava-se uma semana para você receber. Hoje não, hoje nós recebemos boletos pelo e-mail, pelo WhatsApp, então a tecnologia ela encurtou as distâncias. Lembrando que distâncias geográficas continuam as mesmas. O que mudou foi esse encurtamento de distância, de conhecimento. Por exemplo, hoje, agora, vocês estão me vendo, me ouvindo, quem acessou o Classroom, mas alguma coisa está acontecendo na Bolsa de Chicago,
Alguma coisa está acontecendo na Bolsa de Hong Kong, enquanto vocês estão me vendo e me ouvindo nesse vídeo de hoje, a economia mundial, a globalização econômica, ela está girando. E isso pode ser um impacto amanhã, quando você chegar ao seu trabalho, se algo acontecer. Se, por exemplo, nesse instante, né, essas tensões entre países, a gente sabe que tem Rússia e Ucrânia, o impacto que isso economicamente dá, mas também está se gerando uma expectativa muito forte, por exemplo, de China e Taiwan. Né? Isso pode ser que desencadeie outros problemas aí econômicos, porque Taiwan ele é amigo não, né? Companheiro também não, né? Mas os Estados Unidos apoiam Taiwan. E vocês sabem que Estados Unidos e China têm um grande problema não, né? Tem algumas diferenças comerciais. Então, através dessas tensões, desses conflitos, pode ser que desencadeie mais e mais coisas. E lógico, tudo isso através de uma tecnologia de informação que todos os dias nós estamos tendo. Por isso que é importante tanto você, né, que você, futuro profissional, você pense que você tem que pegar as informações, filtrá-las, até porque a gente recebe informações de tudo que é jeito, mas você tem que filtrar para que essas informações sejam um ponto positivo para você nas suas empresas, né? Como tudo na vida tem seus lado positivo e negativo, lógico que cada um tem a sua ponto de vista, né, sobre a globalização, tanto econômica, social, política, segurança. Lógico que tem os seus pontos positivos que eu enumero, né, diante de toda uma teoria. Logicamente a gente trabalha dentro de uma teoria econômica, teoria administrativa, né, mas lógico que cada um de nós também temos o nosso ponto de vista comercial, ponto de vista social diante da globalização, né? Ele foi um importante combate à inflação, por quê? Porque, por exemplo, se os produtos nacionais fossem inflacionados, quando a gente fala em inflação, muitas vezes são por poucos produtos no mercado. Então, por exemplo, com a abertura comercial, a gente conseguiu fazer com que muitos produtos se tornassem mais baratos. Se eu puxar pela memória, vocês são novos, mas desde no início da década de 90, por exemplo, para você adquirir, quem tinha um Fusca, quem tinha uma Variante, quem tinha uma Brasília naquela época, era extremamente bem de vida, tinha uma vida confortável, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque naquele momento no país, nosso presidente Fernando Collor de Mello, eram poucas as opções que nós tínhamos de carros, de veículos. Nós tínhamos Monza, Chevette, Escort, por exemplo, só eu falando para vocês no âmbito da indústria automobilística. Tanto que o presidente Collor de Mello, ele falou que os nossos carros eram carroças. E depois disso, ele em 92, 93, começou a abertura comercial, ou seja, começou a vir para o Brasil esses carros que nós temos hoje, Mitsubishi, Toyota, e assim por diante. Tanto que o primeiro carro que o Brasil importou foi o tal de Lada, um carro soviético na época, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o porquê que era tão caro? Porque tinha pouco. Então, o ponto positivo dessa abertura comercial, dessa globalização, é que agora a gente tem produtos e produtos de todas as origens, de todos os lugares do mundo, muitas vezes mais barato do que produzidos aqui no Brasil. Talvez esse celular que você está me vendo, me ouvindo, né, talvez seja de fora, por ser mais barato lá fora do que aqui dentro, né, de produtividade e produção. Então, o consumidor também teve acesso a produtos importados de qualidade mais baratos, né? Conforme o item anterior. As multinacionais, elas vieram mais para o Brasil, né? Então, tanto empresas brasileiras foram para fora, tanto empresas de fora vieram aqui para o Brasil, ou seja, isso movimenta a economia a partir do momento que entra uma multinacional aqui em território paranaense, em território brasileiro, isso quer dizer que gera-se emprego. Gerando-se emprego, gira-se o círculo virtuoso da economia. O que é isso? A partir do momento que gera-se o emprego, gera-se renda para o cidadão que tem renda, ele consome, ele consumindo faz com que o empresário invista e vira aquele círculo virtuoso. Então,
Com essa abertura comercial veio empresas de fora para cá, como também empresas brasileiras que foram para fora para desenvolver o seu produto ou o seu serviço, né? Promove o desenvolvimento tecnológico, queira você ou não, se você gosta de tecnologia ou não, mas ela veio para ajudarmos, né? Ela veio para nos ajudar, na verdade, ela veio para, eu digo que tecnologia é um sinônimo de produtividade. Você com tecnologia, você produz mais e melhor, você produz com menos desperdício em menos tempo, então isso faz com que desenvolva qualquer âmbito da economia, como também no mercado, administrativamente falando. Potencializa as trocas comerciais, bens e serviços, como eu falei, você tem o celular da Samsung, você tem um tênis da Nike, você tem um carro da Toyota, ou seja, possibilitou para que você, consumidor, tenha mais oportunidades e tenha mais quantidades de produtos e serviços ao seu dispor, né? Abre a porta para diferentes culturas, tradições, né, costumes. A gente também sabe o que acontece em outros países, aquilo que eu falei para vocês, desde cinema, música, esportes. Muitos de vocês acompanham mais esportes internacionais do que aqui no Brasil. Muitos de vocês acompanham muito mais musicais, músicas de fora do que aqui no Brasil, como também de filmes e agora com os streaming, né, desde Netflix da vida, que é o mais usual entre nós. Garanto, né, estatisticamente falando, que a grande maioria dos filmes ou séries que são assistidas são de fora, não são aqui do Brasil. Então essa acessibilidade elas nos torna um consumidor dessas culturas, dessas tradições. Melhora o relacionamento dos países, né? Então hoje a gente tem um relacionamento aqui, por exemplo, comercial com a Argentina, com o Chile, com os Estados Unidos, com a Rússia. Então também o Brasil se manteve um pouco neutro nesse sentido da guerra, comercialmente falando, como também tem um contato comercial com a China, com a Ucrânia, ou seja, o Brasil ele ficou um pouco meio, né, não quis se aprofundar muito de lado, por exemplo, com relação à guerra, com relação a esses conflitos, ou seja, porque todos os países hoje, se você for analisar, que tem conflitos entre eles, nós somos parceiros comerciais. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então esses são os pontos positivos. Lógico que também temos os pontos negativos, né? A globalização, ela concentra a grande maioria das riquezas em pequenas porcentagens de pessoas, né? A gente fala dentro da economia, dentro da gestão, que é a teoria do bolo, né? Que hoje 80% das riquezas ficam com 20% das pessoas, né, da população, enquanto que os outros 20% da população, os outros 80% da população, desculpa, fica com os outros 20% das riquezas. Então, essa é a questão de concentração de riquezas de um lado e, infelizmente, menos de outro, né? A globalização são responsáveis pela automação da produção, né? Lógico que a partir do momento que você automatiza uma linha de produção de qualquer coisa, que você faz com que as máquinas entrem no mercado de trabalho, entrem usando essa tecnologia para produtividade, lógico que infelizmente também, né, causa desemprego, né, causa essa ociosidade muitas vezes do trabalho humano, fazendo com que as pessoas precisem se capacitar, precisem se desenvolver em outras atividades, ou até mesmo, né, eles precisam se capacitar nas atividades onde eles estão, porque se ficarem parados, né, eles não conseguem, diante dessa evolução, diante dessa constância, inovação do mundo dos negócios, ele não consegue acompanhar, infelizmente estará fora do mercado de trabalho. Costumes, né, então também os costumes são invadidos muitas vezes, né, por pessoas. Nós temos uma apropriação cultural indevida, né, símbolos e tudo mais. Exploração da matéria-prima e da mão de obra barata, né, tantos países, né, eles possuem
países desenvolvidos possuem multinacionais, aonde se instalam em países mais pobres, né? Você tem dois pontos a serem vistos. Você tem o lado de empresa, de gestão, que você, como gestor, você vai procurar ir nos lugares onde o custo de produção é menor, e hoje a mão de obra é um desses custos. Então, grandes multinacionais estão instaladas em países pobres, né? Mas também você tem essa questão dos custos baixos. Do outro lado, você tem a questão social. Então, às vezes, essa mão de obra, além de ela ser barata, também ela é muitas vezes quase escravizada, né? Então, muitos não têm esses direitos ou muitas vezes deveres também diante desse cenário. Uns exemplos são grandes empresas que se instalam principalmente nos países da Ásia. Por quê? Porque países da Ásia, logicamente, tem muita mão de obra, ou seja, lei de oferta e demanda. Quando tem muito produto, a mão de obra é um produto, o preço tende a baixar, fazendo com que o custo de produção nessas indústrias europeias, indústrias americanas ou de outros países, faz com que esse custo de produção ele baixe cada vez mais e ele, lógico, se mantenha no mercado e ganhe mais mercado ainda. Disseminação de atividades criminosas, a gente sabe, né, desde tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, ou seja, desde terrorismo, né, essas fronteiras um pouco mais abertas têm essa possibilidade, né, de várias práticas criminosas que, lógico, a gente tem como muitos países têm essa preocupação, mas lógico que não consegue segurar, não consegue trancar todas essas movimentações, essa disseminação dessas atividades criminosas entre países, entre continentes no qual nós usamos, né? Usufruímos. E o uso da internet também, a internet ela veio para ficar, não tem como a gente mudar isso. É importantíssimo. Olha, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês através de uma ferramenta da internet, usando a internet, usando a ferramenta do Google. Eu vou disponibilizar para vocês através do aplicativo do YouTube esse link, ou seja, nós temos a internet e ao nosso redor. Lógico que o meio como a gente utiliza a internet, aí são outras situações que de cada um de nós, cada uma de nós, de cada empresa, precisamos pensar, né? A internet, ela aceita como um papel, né? Os antigos falam, né? O papel aceita tudo. Hoje a internet também aceita tudo. Aí vai de você, futuro gestor da sua área, você pensar se está sendo coerente com o que você pensa ou não, ou se está sendo prática lícito ou ilicitamente, aí fica a critério de cada uma de nós. Mas que a gente tem que entender que a internet faz parte, é uma ferramenta hoje de trabalho, é uma ferramenta no qual se desenvolve regiões, se desenvolvem empresas e com certeza vocês irão desenvolver também através dela. Lógico, lembrando, sempre filtrando informações, sempre filtrando o uso desse veículo da internet para que, por exemplo, ali nós temos tráfico de drogas, armas, animais, aumento das organizações, lavagem de dinheiro, ou seja, muitos desses exemplos são feitos através da internet, né? Muitos desses movimentos são iniciados através da internet e, lógico, você tem tanto a parte boa como a parte ruim também. Nós temos as características dessa globalização, né, que nós estamos vivendo cada dia. Ela não é estática, ela está em constante evolução, por isso é importante que você, futuro profissional, que esteja me vendo e me ouvindo das nossas instituições, tenham que ter esse pensamento, né, de usá-los, de ter esse propósito de se capacitar, de inovar cada vez mais, porque o curso onde vocês iniciaram, desde o primeiro dia de aula até agora, né, você precisa trabalhar, né, com informações, com dados do dia a dia, conforme a evolução de cada empresa, de cada nicho de mercado. Por isso é importante que você procure entender desde o primeiro dia de aula, mudou o teu curso, mudou a tua profissão até hoje e, consequentemente, se eu ver vocês na formatura
vocês vão me falar que daqui a 3, 4 anos também mudará o que vocês têm visto, né, do curso de vocês, da profissão de vocês. Então, é uma constante inovação e evolução. A criação dos blocos econômicos para facilitar tanto esse desenvolvimento empresarial, econômico, comercial. Essa aldeia global, ou seja, né, nós temos a mesma distância geográfica, mas através da tecnologia, essas diferenças geográficas, essas distâncias geográficas, elas encurtaram, né? A expansão do capitalismo, né, diante disso, é uma das características, queira você ou não, se você é pró ou contra, né, ao capitalismo, cada um de nós temos uma visão, muitas vezes, desse sistema econômico, mas que ele está expandindo, não tem como negar isso, né? E o fortalecimento das relações comerciais e esses fluxos de capitais cada vez mais com internacionalização. Que é isso? Dinheiro estrangeiro vindo aqui para o Brasil, movimentando a economia, como também dinheiro aqui do Brasil vai para fora, então tem esses recursos, né? Cada vez mais também as privatizações dentro dos países, eles têm uma tendência maior com a globalização, né? Fazer com que essas empresas deixem de ser públicas porque o custo ele fica muito alto para que disponha através de uma empresa privada para que possa devolver a nós, né, ou prestar esse serviço de melhor qualidade, sem todos esses custos para o Estado, para o governo. Quebras de barreiras fronteiriças, né, tempo de deslocamento através do espaço reduzido, presenças de multinacionais e transnacionais aqui mesmo, aí na sua cidade pode ser que esteja uma, avanço de tecnologia de comunicação e de transporte, surgimento de multinacionais e informações transmitidas instantaneamente. Só que isso, lógico, aumenta a concorrência e a competição econômica entre vários e vários países, né? Aí aqui nós temos uma imagem, nós temos a indústria, nós temos a economia, nós temos a ciência, nós temos a agricultura hoje cada vez mais utilizando da tecnologia, né? Utilizando da globalização econômica, utilizando das informações para uma melhor eficiência dos resultados. Lógico que isso é um desafio para grande parte dos nossos governantes nos últimos tempos, e com certeza será por muito tempo, mas que há possibilidade, porque a globalização ela reduz os postos de trabalho através da tecnologia, mas também proporciona, né, outros postos de trabalho. Só que essa proporção quer dizer que cada um de nós, como profissional, independente da área que nós estejamos trabalhando, nós temos que se capacitar. Ou seja, um dos princípios da globalização ela não é estática. Você que está me vendo e me ouvindo aí nessa videoaula, também nós não podemos ser estáticos em nossas profissões, em nossas empresas, tá? Então, aqui a imagem da globalização também, né? Aqui também, lógico, tem as suas diferenças. Aqui, por exemplo, nessa imagem aqui no canto inferior direito meu aqui, né? Vocês percebem que de um lado nós temos a favela de Paraisópolis, em São Paulo, e do lado direito nós temos o bairro do Morumbi. Veja, é dividido por um muro, mas você percebe a diferença mesmo. E a globalização é isso, né? De um lado nós temos aquela questão de concentração de riquezas em 20% da população, enquanto do lado esquerdo nós temos o que fica de restante para os demais, né? Aí, né, eu provoco a vocês para analisarem, né, para pensarem um pouco. A globalização, ela é boa ou ruim? Acho que eu trouxe bastante argumentos para que vocês pensem um pouco sobre isso, no nicho de mercado no qual vocês já estão trabalhando, que já estão estudando, mas que a partir do momento que vocês se formem, vocês se tornarão capazes de desenvolver um bom trabalho. E a globalização, quando a gente fala em gestão empreendedora, quando a gente fala de administração que a gente viu até agora, né, aí você tem que ter esse pensamento, essa noção de que
Você pode trazer a globalização para o lado bom diante das empresas, como também tem um lado ruim, né? Muitas vezes o lado bom para as empresas é o capitalismo, é a concorrência, faz com que as pessoas se movimentem, mas o lado ruim muitas vezes também é a parte social. Tranquilo? Beleza? Então, espero que eu tenha contribuído com vocês na nossa APS dessa semana, tá? Lembrando que na próxima semana nós faremos uma atividade, porque já está se aproximando daqui a 2 semanas, 3 semanas nós começaremos, 2 semanas na verdade, né, 2 semanas e meia mais precisamente, a nossa semana de provas. Então na próxima semana nós faremos uma atividade avaliativa através, né, do Classroom de vocês, através do Google Forms. Depois a gente também vai explicar bem certinho nessa semana, conforme o nosso cronograma. Estou enviando para vocês no Classroom de vocês, a partir das 19 horas, então se vocês estão me vendo, me ouvindo hoje, né, vocês entraram no Classroom, vocês clicaram no link, estão me vendo e me ouvindo, conforme o nosso tema de hoje. Então, temos essa videoaula, mais um material complementar que eu vou estar disponibilizando para vocês. E lembrando sempre, estarei à disposição de vocês das 19 às 22h40 no grupo do WhatsApp. Fiquem à vontade de me chamar e de contribuir para a nossa aula, tranquilo? Então, nos vemos modo do WhatsApp, né, por modo aqui no Google Meet, mas ficamos sempre à disposição de vocês, beleza? Um abraço, estará no Classroom de vocês, então, essa videoaula e mais um material complementar da nossa tema de hoje sobre globalização. Na próxima semana, desenvolveremos uma atividade avaliativa, porque lembrando, são 4 pontos de atividade avaliativa e mais 6 pontos da nossa prova em APS bimestral, beleza? Um grande abraço, pessoal, até mais!